Agora, Rio de Janeiro, depois de idas e vindas e protestos da oposição, a Assembleia Legislativa do Rio tem um novo presidente, é Douglas Ruas. Reportagem de Rodrigo Viga. Deputado estadual, pré-candidato do PL ao governo do estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, é o novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A votação aconteceu nesta sexta-feira, aqui na sede do Parlamento Fluminense, no centro da capital. Foi uma votação relativamente confusa, porque a oposição decidiu não se posicionar. A chamada obstrução da votação não quis dar legitimidade à eleição que aconteceu aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 25 deputados de oposição ficaram fora da votação. Votaram 44 em favor de Douglas Ruas para a presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Apenas uma abstenção, lembrando que a presidência estava sendo ocupada interinamente por Guilherme Delaroli, porque no fim do ano passado, o então deputado estadual Rodrigo Bacelar do União Brasil foi afastado, preso e proibido de voltar ao comando do Parlamento Fluminense. A oposição ficou aqui na parte de cima, no aquário superior ao plenário da Assembleia Legislativa, acompanhando essa votação para a escolha de Douglas Ruas para a presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Agora, temos pela frente mais debates e discussões no campo jurídico para saber se ele tem direito ou não a assumir o governo do estado do Rio de Janeiro na vacância do governador Cláudio Castro, que diz a Constituição local. Na vacância do governador, primeiro na linha sucessória é o vice-eleito. Tiago Pampolha, há muito tempo, já está no Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro. Na ausência do vice, imediatamente o convocado seria o presidente da Leste. Só que a Leste estava sem presidente devido à prisão e afastamento de Rodrigo Bacelar. Nesse momento, quem comanda o estado do Rio de Janeiro é o presidente do TJ, o Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto de Castro. O novo presidente da Leste, Douglas Ruas, disse que vai conversar com Couto de Castro e com outros integrantes do Poder Judiciário para tentar um diálogo em torno dessa dúvida, se ele pode ou não assumir o governo do estado do Rio de Janeiro na chamada linha sucessória de Cláudio Castro. Estou defendendo que a gente possa, através do diálogo entre as instituições, nos entendermos sem necessário uma medida judicial, de apresentar uma petição inicialmente. Eu acho que primeiro nós temos que apresentar às outras instituições da República que esse Poder Legislativo agora tem um presidente legitimamente eleito, tem o seu representante perante aos outros órgãos da federação, e daí para frente a gente inicia um diálogo, entender qual é o melhor caminho para a gente buscar a normalidade institucional do nosso estado do Rio de Janeiro. Em paralelo, acontece em Brasília o julgamento que vai decidir se a escolha do governador tampão será por via direta ou indireta aqui no estado nesse ano de 2026. Por enquanto, placar 4-1 favorável à eleição indireta, ou seja, liderada aqui pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. No entanto, ainda faltam 4 votos de ministros. O placar pode, em tese, ser alterado, pode ser modificado em favor de uma eleição direta. Douglas Ruas se disse, inclusive, favorável a uma eleição direta porque quer mais visibilidade, notoriedade, quer ser mais conhecido da população. Ele é pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro no mês de outubro desse ano de 2026. Durante esse julgamento para a definição das regras para o governo tampão aqui do estado, o ministro do STF, Gilmar Mendes, deu uma polêmica declaração. Disse que mais de 30 deputados aqui desta casa recebem caixinha, propina da contravenção. Douglas Ruas deu a seguinte resposta em cima deste posicionamento de Gilmar Mendes. O estado do Rio de Janeiro tem um histórico muito ruim nos últimos anos, com governadores afastados, com presidentes da Assembleia, mas a gente tem que agora, restabelecido a presidência, termos um trabalho de relações institucionais que possa mostrar para os outros entes da federação que aqui tem deputados e deputadas que foram eleitos pelo povo e que trabalham duro para poder atender as demandas da população. Nós estamos num estado que é um grande desafio da federação, ao mesmo tempo que somos o estado mais conhecido por todo
o globo terrestre. Se você perguntar nos Estados Unidos ou na Europa qual é a cidade mais conhecida do Brasil, é o Rio de Janeiro. Qual é o estado mais conhecido? É o Rio de Janeiro. Mas convivemos com grandes desafios. E digo que os dois grandes desafios é a segurança pública e o fiscal. Os partidos de oposição aqui da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que não participaram da eleição de Douglas Jus e não votaram, ameaçam ir ao Supremo Tribunal Federal para inviabilizar a eleição desta sexta-feira. No mês passado, Douglas Jus já tinha sido eleito presidente desta casa a toque de caixa numa votação relâmpago que foi suspensa por uma liminar do Tribunal de Justiça aqui do estado do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viega. Vou dar as boas-vindas aos nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, tudo bem? Boa noite. Já a gente vai falar sobre a decisão do Supremo que manteve a prisão de Rodrigo Bacelar, o ex-presidente da Assembleia Legislativa. E agora, muitas indefinições, nada decidido, não é, Dora? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, olha, agora temos pela frente, o Viga já deu aí o roteiro, né? Precisa definir se o Douglas Ruas pode entrar na linha sucessória, depois se haverá eleição direta ou indireta, e tem uma outra coisa que começa a surgir no horizonte, porque o desembargador Ricardo Couto, que é o interino, está fazendo algo inédito aqui no Rio de Janeiro, uma verdadeira faxina na administração. Está fazendo auditoria em licitações, revisando contratos, fazendo demissão de funcionários fantasma, extinguindo secretarias, está virando a coisa de cabeça para baixo, e isso está sendo muito bem visto nos tribunais. Então, não é impossível que uma tese já levantada pelo ministro Zanin, lá no Supremo Tribunal Federal, venha se materializar, que é a do Ricardo Couto, desembargador, cumprir o mandato tampão até a eleição do próximo governador do Rio de Janeiro. Antes de chamar o Vilela e voltar com os comentaristas, acesse o nosso site jp.com.br. Cristiano Vilela, já que estamos no intervalo para as nossas praças, vou te pedir um comentário de 1 minuto, depois a gente volta a falar. O que a Dora destacou procede, claro, né? E há muita dúvida em relação à questão jurídica. E se o eleito vai ser ou não vai ser, pode concorrer ou não pode concorrer ao governo do estado depois também, não é? Boa noite, bem-vindo. Pois é, Thiago, uma ótima noite a você, a Dora, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, é algo inédito, realmente é algo, o ineditismo faz com que haja uma série de dúvidas do ponto de vista jurídico. E o fato de ter o presidente do Tribunal de Justiça ter assumido o cargo e estar fazendo um mandato que é considerado realmente como uma limpeza dentro dos graves problemas que o Rio de Janeiro tem enfrentado nos últimos tempos, acaba fazendo com que ele tenha o respaldo do Judiciário, do STF de uma forma geral, para continuar no posto. E aí, por mais que haja algum questionamento com relação a essa manutenção do seu nome até o final do mandato, mas eu sinto que existe uma grande força política, talvez pelo segmento político mais forte do Brasil hoje, que é o Judiciário. Discutindo com a Dora e com o Vilela sobre essa eleição na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Agora, com mais tempo, Dora, se quiser acrescentar. E a grande dúvida é saber se ele assume, não assume, se o próprio presidente TJ continua até a eleição. E o parlamentar que hoje ganhou a eleição na Assembleia quer concorrer ao governo do Rio, não é? Não, e mais, se houver uma eleição direta, o ex-prefeito, atual candidato favorito, Eduardo Paes, diz que também vai concorrer, ainda que se ele ganhar, ele perde o direito à reeleição lá em 2030, né? Mesmo assim, Eduardo Paes, estaria disposto a disputar. Então, está tudo em aberto. Hoje saiu, deve ser retomado logo em breve, o julgamento no STF, porque foi suspenso por um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Ele estava aguardando o acórdão do TSE. Mas esse acórdão sobre o caso Cláudio Castro saiu hoje. Então, a gente, imagino, então, por consequência, que esse julgamento que está 4-1, como disse o Viga, no Supremo Tribunal Federal, seja retomado
o mais breve possível para a gente ter uma ideia da definição. Mas eu quero repetir aquele ponto, porque quem não é do Rio talvez não esteja dando valor a esse ponto. O Ricardo Couto é governador interino, então ele fica o quê? A gente não sabe quanto tempo, mas pode ser brevíssima a passagem dele pelo Palácio Guanabara. O que se esperaria dele? Que ele ficasse quieto ali, cumprindo aquela tabela, como dizem vocês no futebol, e pronto. Não, ele está virando a administração, a máquina pública do Rio de Janeiro, de cabeça para baixo. Então, isso faz muita gente supor que ele já tenha conversado nas esferas que são o campo dele, porque ele é desembargador, era presidente do Tribunal de Justiça. O campo dele qual é? O judiciário. Onde é que essa questão vai ser resolvida? No judiciário. Não adianta o Douglas Ruas dizer que vai conversar com esse, com aquele, porque essa questão não vai se resolver na conversa da política. Não é o presidente da Assembleia resolvendo com não sei quem que ele pode entrar na linha sucessória que isso vai acontecer. Então, é bastante interessante o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, para o bem, depois de tantas coisas para o mal acontecerem nos últimos, 30, 40 anos. Ô Vilela, e voltando com você, a gente vai ter uma ideia do que pode acontecer só depois do posicionamento do Supremo. É isso, né? Exatamente. O Supremo é quem vai dar as cartas, quem vai direcionar o que efetivamente vai acontecer. E aí, nesse sentido, existe claramente um movimento político do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário de uma forma geral, em favor da manutenção do presidente do Tribunal de Justiça, até por conta desse trabalho que ele vem desenvolvendo de uma forma muito exitosa. Agora, isso tem que ter uma justificativa jurídica e o Supremo Tribunal Federal tem que dar realmente um contorno jurídico sólido para isso. Porque, senão, apesar de fazer ali um bom mandato tampão, o fato é que carece o presidente do TJ de legitimidade popular, aquela legitimidade que é conferida com o voto. E qualquer decisão que acabe extrapolando os limites da lei é uma decisão que não deve ser bem-vinda, até porque o pau que dá hoje em Francisco, amanhã vai dar em Chico.